E pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a África na Guerra Fria. Até a Segunda Guerra Mundial, os países africanos eram colônias europeias. No período da Guerra Fria, o continente africano passava por um processo de independência, quando a União Soviética e Estados Unidos polarizavam o mundo. E no contexto africano, foram decisivos com as posições por diferentes motivos contrárias ao colonialismo. Com isso, os países africanos procederam a uma série de medidas que colocaram no cenário global do alinhamento bipolar da Guerra Fria. Medidas como o fomento ao nacionalismo e a militarização marcaram a característica do rompimento com as petrópoles europeias, sem falar nos fortes embates armados internos por territórios, por questões raciais e por direcionamento político e econômico. E aqui são os países da África e qual cada um pertencia. Processos de independência ocorreram de formas variadas, seja por meio de conflitos violentos ou pela via das negociações com as metrópoles. Os africanos estiveram em busca de emancipação. As primeiras independências se deram na chamada África Mediterrânea, quando já no início do século XX, o Egito conquista sua independência na Inglaterra em 1922, antes da Guerra Fria. A Etiópia já era independente no século XIX, mas voltou a ser colonizada pela Itália. A Etiópia foi o primeiro país africano a conquistar a independência, e acredita-se que seja uma das mais antigas nações do mundo. O povo líbio prossegue a luta com a Declaração da Independência em 24 de dezembro de 1951, anunciada pelas seguintes palavras do rei Idris I. Nós proclamamos solenemente ao povo da Líbia que, como recompensa de seus esforços e na conformidade da resolução da ONU, nosso país, bem amado, com a ajuda de Deus, conquista sua independência. O novo país é imediatamente reconhecido pela Assembleia das Nações Unidas. E em 1969, um grupo de oficiais nacionalistas derruba a monarquia e instala a república. O Conselho da Revolução nacionaliza o petróleo, os bancos e as empresas estrangeiras no país, desencadeando uma revolução cultural, social e econômica. Em 1947, com o prestígio francês em baixa, um levante nacionalista foi suprimido após vários meses de luta violenta. A partir daí, a França adotou uma política de reforma das instituições, pacificação da população e preparou a ilha em direção à independência. Um período de governo provisório terminou com a adoção de uma Constituição em 1959, e independência total a 26 de junho de 1960. Num tempo próximo, Tunísia e Marrocos libertam-se dos franceses em 1956. Já a Argélia forma a Frente de Libertação Nacional, movimento que investia em guerrilhas contra o colonialismo francês desde 1954 e tem sua independência declarada em 1962. Nesse cenário, a Conferência de Bandung, em 1956, é fundamental, pois reuniu diversos países africanos que posicionaram criticamente em relação ao colonialismo. A Conferência de Bandung foi um encontro que aconteceu na cidade homônia, localizada na Indonésia, em 1955. Ele reuniu líderes de 29 países da Ásia e da África, com o objetivo de identificar os objetivos, fraquezas, pontos fortes e características do que hoje conhecemos como Terceiro Mundo. A Conferência de Bandung foi importante enquanto medida que aproximou os países independentes da Ásia e da África um dos outros, fortalecendo os laços econômicos, políticos e diplomáticos existentes entre eles, e ajudando a desconstruir a tese eurocêntrica de que os povos colonizados eram incivilizados. Os processos de independência na Costa do Ouro foram marcados por protestos pacíficos e em 1957 o governo britânico reconhece sua independência, quando o país passa a adotar o nome de Gana. O país foi o primeiro a se libertar da metrópole inglesa no continente africano, influenciando o processo de luta pela independência na região. Temos despertado. Não vamos mais dormir. Hoje, a partir de agora, há um novo africano no mundo.
A nossa independência é sem sentido a menos que seja ligada com a libertação total da África. O ano de 1960 ficou marcado como o Ano Africano, pois um número expressivo de países conquistou sua independência do colonialismo francês e inglês, especialmente por meio de oposições pacíficas. Foi o caso de Camarões, Costa de Marfim, Benin, Burkina Faso, Níger, Mali, Somália, Nigéria, Mauritânia e Gabão. Nos anos seguintes, Serra Leoa, Tanzânia, Quênia, Gâmbia, Ruanda e Uganda tiveram suas independências decretadas. O processo de independência de Serra Leoa teve início na década de 1960. Porém, os colonizadores ingleses insistiam em manter seu predomínio no país. Somente em 1971, após vários golpes de Estado, Siaka Stevens, do Congresso de Todos os Povos, proclamou a independência de Serra Leoa. A Tanzânia foi uma colônia alemã entre a década de 1880 até 1919, tornando-se parte do Império Britânico até 1961, ano da sua independência. Hoje, o país é membro da Comunidade da África Oriental. O Quênia. Ainda hoje há quem afirme que os revolucionários estavam lutando por independência pacificamente e que nenhum britânico foi morto inicialmente. Os militantes Mau Mau não estavam esperando por uma intervenção militar por parte da Grã-Bretanha, muito menos uma guerra contra eles. Porém, a propaganda e a intervenção militar os forçaram a lutar apesar da história ser um pouco controversa. O Gâmbia conquista a independência 18 de fevereiro de 1965, como monarquia constitucional dentro da comunidade britânica, e em 24 de abril de 1970, um referendo popular o proclama uma república. Já Ruanda, a independência nacional foi só conquistada em 1º de julho de 1962. Ruanda é um país marcado pelos conflitos entre dois grupos étnicos, Hutus, que são 90% da população, e Tutsis, 9%. Durante o processo de colonização feita pela Bélgica, os Tutsis, menos por minoria, foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país. Uganda. A independência foi conquistada em 9 de outubro de 1962. O país integra a Comunidade Britânica, bloco formado pelo Reino Unido e suas antigas colônias. Posteriormente, a nação foi governada por vários ditadores que oprimiam os habitantes e comandavam perseguições aos opositores. Entretanto, não só de oposição pacífica, os processos de independência em África foram marcados. Houve um grande número de oposições armadas e conflitos violentos. É o caso da Nigéria, cuja trajetória no século XX representa a dificuldade em estabelecer o Estado Livre. Nos primeiros anos da República Nigeriana, muitos foram os casos de assassinatos e guerra, ocorridos por divergências internas e movimentos separatistas. Após a independência, grupos do novo país lutaram entre si pelo poder. Os militares assumiram o governo em 1966. Uma guerra civil se iniciou em 1967 e durou até 1970. Grupos militares controlavam a Nigéria até 1999, ano em que foram realizadas eleições democráticas. No entanto, a violência e os protestos continuam no século XXI. Em 2009, um grupo chamado de Boko Haram começou a aterrorizar algumas partes do país. Eles cometeram assassinatos, sequestros e graves atos de violência, principalmente no nordeste da Nigéria. O caso do Congo também é emblemático e o seu processo de independência é bastante conturbado. O movimento nacional congolês já buscava pela emancipação desde 1958. Sua independência aconteceu em 1960, com a formação de um Estado republicano e parlamentarista. Mas, pouco tempo depois, o Congo sofre um golpe militar, apoiado por nações Bélgica, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, e o seu primeiro-ministro foi torturado e morto.
Na década de 1940, sob a liderança de Patrice Lumumba, teve início o movimento para a libertação colonial do Congo. Em 1960, várias entidades nacionais se uniram à ONU e pressionaram a Bélgica para declarar a liberdade do Congo, fato ocorrido no mesmo ano. Após a independência do Congo, fundou-se a República Democrática do Congo e Patrice Lumumba foi eleito primeiro-ministro congolês. A história do Congo independente iniciou-se com várias divergências políticas. Logo no primeiro mês em que Lumumba havia tomado posse, iniciou-se uma rebelião contra o seu governo. O primeiro-ministro Lumumba não acreditava que somente a independência política livraria o Congo da independência colonial, mas declarou que a libertação da África aconteceria a partir do momento que o Congo deixasse de ser dependente economicamente da Europa. Depois da declaração do primeiro-ministro do Congo, todos os investidores ocidentais presentes no país ficaram sob alerta. As várias incorporações inglesas e belgas que investiam na exploração do cobre, cobalto, diamante, ouro e entre outros minérios estavam temendo uma nacionalização das empresas, ou seja, temiam influências comunistas, desde a aproximação do governo do Congo com a União Soviética. Logo em seguida, no ano de 1961, Lumumba foi sequestrado e assassinado num golpe de Estado financiado e apoiado pelos Estados Unidos. E aqui estão as datas de cada independência dos países africanos de 1840 a 2010. Nas colônias portuguesas, o processo de emancipação foi violento e cruel. Mais de 100.000 soldados foram enviados para a África e os pedidos pela independência ganharam forças nos protestos. A descolonização da África foi pauta também da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi um movimento que derrubou o regime salazarista em Portugal e ocorreu no ano de 1974, de forma a estabelecer liberdades democráticas, com o intuito de promover transformações sociais no país. Após o golpe militar de 1926, foi estabelecida uma ditadura no país. Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar tornou-se o primeiro-ministro das Finanças e ditador. Salazar instaurou então um regime inspirado no fascismo italiano, cujas liberdades de reunião, de organização e de expressão foram suprimidas com a Constituição de 1933. O movimento representou aos portugueses democratização, descolonização e desenvolvimento. A revolta militar foi uma consequência dos 13 anos de guerra colonial, na qual os portugueses enfrentaram os movimentos de libertação nas suas colônias: Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Diversas foram as formas de conquista de emancipação por várias das colônias africanas, seja por meio de luta armada ou da resistência pacífica. Foi somente no século XX que o continente africano garantiu a formação de suas nações e se viu livre dos colonizadores europeus. E com isso a gente finaliza nossa apresentação. Muito obrigada por prestarem atenção e se tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar.